Boa tarde. Eu acho que vou fazer a apresentação em português, falando baixo, falando devagar, porque como eu usei muitos dados do Brasil, eu acho que isso é especialmente interessante para quem é do Brasil, mas os colegas latinos vão conseguir compreender, eu acho, se eu falar com calma e a apresentação é bem autoexplicativa também. Eu vou começar mostrando um trabalho que eu participei, que está quase pronto, que é um trabalho de levantamento de informações relacionadas à mobilidade urbana através de dados abertos. Tudo que era dado aberto, dado público, tanto em transparência ativa como fruto de pedido de informação, foi a fonte desse trabalho. Então, desde dados mais fáceis de conseguir, que são os dados do IBGE, da população. Isso aqui é a região metropolitana do Recife, que tem quase os 4 milhões de habitantes, e a cidade do Recife está aqui. Para contexto, o Recife é, eu acho que é a 5ª ou 6ª maior cidade do Brasil, fica no Nordeste, 3 horas de avião daqui. Deixa eu tirar isso aqui. A gente começou fazendo alguns mapas base para ter uma ideia da dinâmica do transporte na região metropolitana do Recife. Então, ficou claro que há uma concentração grande de população, 40% da população vive na cidade do Recife. Os indicadores sociais ajudam a gente a entender como se distribui essa população também. Vocês percebem que a densidade populacional está relativamente bem distribuída, com algumas áreas de concentração aqui, nessa área da Zona Norte, nessa conurbação com o município de Jaboatão, que é o município ao sul. Porém, o indicador de qualidade de vida, que é o IDHM, ele está concentrado em uma área um pouco diferente, que é essa área central e a margem norte do Rio Capibaribe. Está aqui em cima. Aí a gente já conseguiu observar algumas coisas curiosas da cidade, é que o IDHM ele é um dado que concentra informações de longevidade, educação e renda. Então, é um indicador de qualidade de vida. E a gente tem aqui uma situação interessante, no mínimo, é que, na cidade do Recife, 50% da população tem IDHM médio, 20% IDHM alto e 30% IDHM muito alto. Então, percebe-se aí fácil a concentração de acesso a serviços e qualidade de vida que o Recife tem. A gente tem mais gente mais rica do que rica. Mais gente muito rica do que rica. Que não é uma curva comum de se observar. Então, a gente tem uma concentração grande, vocês vão perceber nos próximos mapas, de serviços aqui nessa área central e na Zona Norte, sem ser no morro, na parte plana da cidade, e na Zona Sul, onde fica a Praia de Boa Viagem, que é a área supervalorizada de mercado imobiliário e tal. A renda acentua um pouco mais isso, você percebe que tem mais gente com um dado de renda pior, que cria um abismo maior. E a gente tem aqui também uma renda muito alta, 28% da população, renda alta, 15%, e renda média, 43%. Então, você tem um pico de gente que ganha muito dinheiro entre a classe média, depois da classe média e da classe média alta, né? A melhor definição de mobilidade urbana é a necessidade de fazer viagens todos os dias. Não é tanto o estudo de cada modal, não é tanto estudar o que é um ônibus, o que é um metrô, o que é uma bicicleta, é entender por que é que as pessoas saem de casa todos os dias. E o IBGE tem essa informação da PNAD, que demonstra a centralização do Recife na região metropolitana. Como, nesse gráfico, quanto mais escuro, mais pessoas trabalham em outra cidade. Então, na cidade do Recife, só 8% das pessoas trabalham em outra cidade. Porém, em Camaragibe, Olinda e Paulista, que são essas mais em cima, mais pessoas trabalham em outra cidade. E se você cruza isso depois, o dado da indústria que as pessoas trabalham, é a indústria de comércio e serviço, que é o que tem no Recife, na região metropolitana também, segundo dados do IBGE. Então, existe um grande movimento de gente entrando no Recife todo dia, vindo de outras cidades.
No entanto, a concentração de empregos, que já é um outro dado também aberto aqui do DIEESE, no mapa do lado esquerdo, ela está ali na área central da cidade, um pouco distribuída pela Zona Sul. Existem muitos lugares onde existe concentração de empregos sem concentração de pessoas, que são esses lugares. O centro tem muito emprego, como você pode ver, e tem pouca gente. Essa área do lado de trás da Zona Sul, perto do aeroporto, não é uma densidade demográfica muito alta e tem muito emprego. E, por outro lado, essas 3 áreas aqui têm as maiores densidades demográficas da cidade e a densidade de emprego é muito baixa. Só que o problema desse mapa, que apesar dele dizer muita coisa, ele não fala nada sobre trabalho informal. A gente tem muito pouco dado sobre trabalho informal. Então, fazendo esse trabalho, eu comecei a pensar de que formas a gente poderia encontrar esse trabalho informal na cidade. Isso é um dado está um pouco defasado, é de 97, mas mostra um pouco a curva dessas pessoas. Então, você vê que quem é mais rico, que são essas barras do lado de cá, ele passa menos tempo fazendo no transporte do que outras pessoas, mas ele faz mais viagens, ele tem mais acesso ao transporte. Quem é pobre, quem ganha menos de um salário mínimo, faz uma viagem por dia. Essa pessoa não trabalha, provavelmente. E aí, alguns mapas que eu vou passar mais rápidos, que são todos mapas feitos com dados abertos, que, inclusive, eu usei para retroalimentar o OpenStreetMap, que estava um pouco defasado em relação à infraestrutura de transporte na cidade. Então, eu peguei... Nesse mapa aqui, tem todos os pontos de ônibus, que são esses pontos azuis. Esses círculos azuis maiores são os terminais. A linha verde passando aqui, com as bolinhas rosa, é o metrô. E essa mancha vermelha é a concentração das rotas das linhas de ônibus da cidade. Você vê que onde não tem concentração populacional é onde tem mais concentração de linhas de ônibus passando. Existe um grande problema de desorganização das linhas de ônibus da cidade, que é muito claro quando você anda lá na cidade. E aí temos toda essa densidade de linhas nessa área central e nessa parte aqui de trás, onde existe a situação dos empregos, mas é basicamente porque os ônibus saem de toda a região metropolitana e caem todos na mesma linha, direto no centro. A gente tem uma situação, a cidade tem cerca de 600 linhas de ônibus na região metropolitana inteira, e tem uma avenida, que é essa avenida Central Zona, aqui, a Conde da Boa Vista, no centro do Recife, que passam 200 linhas de ônibus, numa avenida de 2 quilômetros. Então, é uma situação muito... Não tem como você consertar isso alargando a avenida ou colocando semáforos integrados com tudo. Você precisa pensar melhor a dinâmica de como as pessoas vão se movimentar na cidade. E, ainda assim, você tem um bom atendimento relativo do sistema de ônibus da cidade, que é que 95% da população está a uma distância confortável para chegar até uma parada de ônibus. O tempo que esse ônibus leva para chegar até o centro é que é complicado, porque só 30 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus na cidade, que tem 2.400 quilômetros de vias, né? São 5% do viário que os ônibus circulam na cidade, tem exclusividade de circulação. E aí, uma outra informação legal para a gente observar e ter uma leitura interessante da cidade é o sistema cicloviário. Essa mancha vermelha é um buffer de acesso às ciclovias que a cidade tem. São poucas, tem 38, na verdade está com 40 quilômetros já, fizeram um pedacinho de nada nesse meio tempo, e que apenas atende a 8% da população da cidade, a 300 metros de distância. E, ainda assim, nesse mapa, você percebe que elas são feitas com 2 propósitos. Na praia, tem uma ciclovia muito boa, onde também tem as estações de bicicleta compartilhadas, que são as estações mais utilizadas no sistema, só que são de uma estação para outra. Então, é um uso de turismo, é um uso de uma pessoa que foi passear na praia de bicicleta e tal. E o outro padrão são as ciclovias no entorno da região de movimento, que, inclusive, não bate com a localização das estações de bicicleta, que geralmente são colocadas onde tem mais movimento na cidade. Se tem ciclovia, ótimo, mas se não tem, vai ter que colocar onde tem mais gente trabalhando ali durante o dia para ter movimento e tal. E essas linhas verdes são a ciclofaixa de turismo e lazer, que eu acho que aqui em São Paulo também tem. No dia de domingo, fecha algumas ruas e tal e tal. E aí, a ciclofaixa de turismo e lazer, é a infraestrutura cicloviária mais bem localizada da cidade. Só que ela só funciona quando ninguém trabalha, ou quando muito pouca gente trabalha no domingo e o centro está fechado, e aí vira uma coisa meio turística. Então, a bicicleta claramente sendo utilizada como turismo, né?
E isso aqui era para estar no começo, mas isso é um pequeno gráfico de evolução da frota de veículos. O Brasil passou nos últimos 15 anos por um processo muito grande de motorização, o aumento do consumo de automóveis e tal. O Recife é um caso interessante disso, porque a população cresceu de 205 mil habitantes, cresceu 13% entre 98 e 2014, porém a frota cresceu 95%. A frota quase dobrou nesse tempo, enquanto a população cresceu 13%. Então, a malha viária continuou igual, e não é à toa que as cidades estão entrando em colapso total, né? E aí, juntando esse questionamento da localização dos empregos e do que eu podia fazer, além disso, para encontrar o trabalho informal, eu comecei a conversar com um colega que trabalha no IBGE do Recife, para a gente ver como conseguir essa informação através do IBGE, porque o tipo de pesquisa que se faz geralmente no Brasil para obter essa informação é uma pesquisa que as prefeituras consideram cara, que não é sempre feita. Poucas cidades do Brasil fazem sistematicamente a pesquisa de análise de origem e destino, de análise de padrões de transporte, que também é uma pesquisa domiciliar, como o censo é. Então, a gente tem muitas cidades do Brasil que tiveram uma pessoa do censo lá fazendo algum tipo de pergunta, mas que a gente podia aproveitar essa mão de obra do censo para usar para uma outra coisa, né? Um dinheiro que já foi gasto. E no censo tem, sim, uma pergunta de qual é o tempo habitual de deslocamento para o trabalho. É uma pergunta que está um pouco escondida nas informações do censo, porque ela não é feita na escala do setor censitário, ela é feita de forma amostral, mas ainda assim, no Recife, que tinha 1,5 milhão de habitantes em 2010, quase 500 mil pessoas foram atendidas pela pesquisa, então tem uma margem de erro muito, muito boa. E, ainda assim, o dado no censo está de um jeito que é muito difícil de visualizar, porque ele separa... As tabelas são separadas por faixa de tempo que você tem como hábito. Então, você não consegue ter uma imagem da cidade muito fácil com um mapa com isso. Você vai ter uma imagem das pessoas que demoram pouco tempo, médio tempo, muitíssimo tempo, seria assim. Então, eu bolei uma fórmula com esse colega, que é estatístico do IBGE, que está aqui até em cima, é uma média ponderada, utilizando a população, e a gente atribuiu o tempo médio de deslocamento para aquela área de ponderação, que é uma agregação de setores, uma área que tem uma população mais ou menos entre 8 e 15 mil pessoas. Assim. Então, a gente começou a ter mapas, aplicando isso nas tabelas do censo inteiras, o mapa de tempo médio de deslocamento do Brasil inteiro, que ficou muito legal e serviu para a gente descobrir que o brasileiro levava, em 2010, 32 minutos e meio de casa ao trabalho. Esse número certamente aumentou, porque 2010 foi um ano de virada do padrão de mobilidade do Brasil, uma motorização total, as motos começaram a dominar o trânsito das cidades. E aí eu comecei a fazer, então, mapas do Recife para tentar observar o que acontecia com aqueles mapas que eu já tinha feito antes. E algumas coisas foram interessantes de se observar. Essa mancha preta aqui que eu coloquei é o centro da cidade. Nesse mapa, quanto mais amarelo, menos tempo, quanto mais vermelho, mais tempo a pessoa leva para ir para o trabalho. E deu para perceber, a primeira informação que saltou aos olhos para mim no Recife é que essa área, que é uma área pobre da cidade, mas que tem acesso ao metrô, o metrô do Recife tem uma característica muito diferente do metrô da maioria das cidades, que ele desvaloriza uma área, porque ele é sobre a superfície, ele não é subterrâneo, e ele foi feito de um jeito muito agressivo na paisagem. Então, ele tem uns muros enormes, é uma coisa super... Tem poucas conexões, ele não foi pensado, você não cruza muito a linha do metrô e tal. Então, morar perto do metrô não é uma coisa boa. Morar quase perto do metrô é uma coisa boa, mas morar ao longo da linha do metrô, como é quando o metrô é embaixo da terra, não é exatamente agradável. Porém, essas pessoas que estão aqui, numa concentração de população grande, com pouco emprego, elas demoram pouco tempo até o trabalho. Ao longo da linha do metrô, a mancha de 20 a 25 minutos se arrasta até aqui, sendo que, nessa área da cidade, as pessoas supostamente têm mais acesso a todos os serviços, inclusive a trabalhar mais perto de casa. Só que elas não conseguem chegar no trabalho mais rápido do que quem mora perto da linha do metrô. E o metrô do Recife é super movimentado, eu acho que é o terceiro maior do Brasil, apesar de todos esses problemas aí.
mas ele faz uma diferença muito grande, inclusive na Avenida Boa Viagem, onde moram os metros quadrados mais caros da cidade. Esse sujeito aqui demora mais tempo para ir para o trabalho do que o sujeito que mora perto do metrô, umas quadras atrás, numa área mais desvalorizada da cidade. E, além disso, foi interessante observar que as duas áreas de morro principais da cidade, que concentram a grande parte da população, esses pontos pretos aí são as escadarias. O Recife tem mais de 100 quilômetros de escadarias. Em muitos lugares, a escadaria é o próprio logradouro. Ela não é uma coisa com espaço público e uma escadaria no meio. A pessoa tem endereço escadaria, é o tipo de logradouro. E isso limita o acesso de muita gente a muita coisa. Muita gente que tem dificuldade de locomoção, muita gente que tem uma idade avançada. É complicado você sair de casa quando você tem que enfrentar uma escadaria dessa num dia de chuva. Geralmente, esses lugares não têm serviços públicos bons, então a drenagem não é legal também e tal. E você vê que o pessoal da escadaria sofre muito com o tempo de deslocamento também. Até o pessoal que mora relativamente mais perto do metrô aqui é uma ligação bem fácil para o metrô, mas esse sujeito aqui dá para inferir que ele tem um problema para chegar no trabalho. Eu acabei de ver que eu não coloquei um slide aqui, deixa eu... Putz, está no meu computador. Depois eu compartilho isso com vocês, que eu fiz um mapa de São Paulo também, que ajudava a gente a perceber algumas centralidades. Eu acho que nesse mapa aqui dá para ver isso. Essa área, por exemplo, tem um tempo menor de deslocamento para o trabalho. E isso é um fenômeno interessante de se observar, porque isso é a dica que eu comecei a ter, que a gente conseguiria mapear o trabalho informal na cidade. Porque esse cara aqui não tem acesso à infraestrutura de transporte boa, esse cara aqui não está perto de uma centralidade muito grande da cidade formal, porém, isso é um bairro na periferia de Olinda que eu sei que tem muito trabalho informal. Tem muito comércio informal ali, é uma área um pouco esquecida pelo poder público, na verdade, em Paulista, não é em Olinda isso. E esse tempo médio de deslocamento ao trabalho consegue pular, essa pergunta que o IBGE faz, consegue pular algumas dificuldades que as pesquisas têm de mapear trabalho informal, porque quando chega um pesquisador na sua casa e pergunta se você trabalha formal ou informal, quem trabalha informal não vai sempre responder a verdade. As pessoas sempre estão com o pé atrás, achando que vão ser denunciadas, vão ser alguma coisa. Então, ter esse tipo de informação do mundo informal é muito difícil. Porém, se você pergunta o tempo que você demora para chegar até o trabalho, a pessoa vai falar honestamente. E aí você vê a distância que as pessoas percorrem para ir ao trabalho e cruza isso com os dados de trabalho gerais, e aí você vai poder ter uma imagem legal. Isso, eu falei, isso é um trabalho que eu comecei a fazer agora, tal, mas que eu acho que tem alguns desdobramentos interessantes. Assim, o que eu quero fazer com esse trabalho é isso. Eu também quero depois observar o que é que vai acontecer quando você pegar o tempo médio de deslocamento e cruzar com outros dados sociais que o IBGE tem para os mesmos lugares, que é a faixa de renda das pessoas e a posse de veículo, que ele pergunta se tem moto, se tem carro, se usa para deslocamento. E a outra coisa que eu acho legal é que eu queria muito colocar isso com um mapa na internet. Eu não entendo nada disso, eu não sou dessa área de jeito nenhum, mas eu acho que a gente podia trabalhar junto para pegar isso e colocar como um TMS, alguma coisa assim, que ajudasse alguém a estudar isso mais vezes, porque uma coisa que eu percebi quando eu estava fazendo isso é que ninguém tinha feito isso antes, pelo menos não na escala do Brasil. A gente agora está com o mapa do Brasil inteiro disso, e isso eu acho que é uma coisa legal que pode acontecer. E lembrando, assim, eu acabei não falando, mas todos esses dados que eu usei aqui, só para terminar, todos esses dados que eu usei para pegar essas informações, apesar de aqui eu estar usando mais manchas, mas aqui aqui também tem um pouco apagada a infraestrutura viária do Recife inteiro. Isso tudo, muita coisa dessa foi conseguida através de pedido de informação, naquela guerra entre você e a prefeitura, e pede de um jeito e o cara não responde, e aí você vai e volta, tal. Nesse trabalho, eu fiz mais de 50 pedidos de informação, no fim das contas, para conseguir tudo e descobrir o que existia. E tudo isso eu usei para alimentar o OpenStreetMap, que foi uma experiência legal. Foi assim que eu conheci o OpenStreetMap, inclusive. Foi quando eu vi que eu podia angariar pedidos de informação que são respondidos para mim e não para todo mundo. Eles não são colocados para todo mundo ver, eles são colocados para eu ver e o que é que eu faço com isso. E eu achei legal que quase tudo era informação que era importante colocar lá. Então, eu servi de canal para colocar isso na comunidade. Não tudo ainda, porque o sistema viário é muito extenso e eu estou ainda trabalhando na parte do sistema viário,
mas eu acho que foi uma experiência muito legal e eu vou reiterar a ajuda para fazer um mapa web disso. É bem fácil. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que sabe fazer isso. E é isso. Obrigado. Na verdade, acho que eles desligam sozinhos. Acho que eles desligam sozinhos depois de algum tempo esses microfones. Alguma pergunta para o Pedro? Oi, eu queria te perguntar, Pedro, você já pensou de alguma maneira de verificar em campo se esses trabalhos informais realmente estão lá, como poderia fazer? A pesquisa de trabalho informal feita no Brasil hoje é muito, como é que eu digo, é muito pouco objetiva. São trabalhos de uma visão mais social, mais humana e muito pouco exata. Então, a gente tem, no fim das contas, que para verificar em campo, eu, por observação, porque eu conheço a cidade do Recife muito bem, eu fiz algumas relações na hora do mapa, assim, quando eu observei. Mas o que eu queria mesmo era isso que eu falei, assim, eu queria cercar a informação do trabalho informal com outras informações que a gente consiga ir deduzindo que ele está ali, né? A gente tem informações distintas, a concentração de empregos, os dados da RAIS, por exemplo, podem ajudar nisso, quando você cruza a ausência de densidade de estabelecimentos da RAIS, mas tem o tempo de deslocamento muito pequeno. Sem uma infraestrutura de transporte muito boa naquele lugar, não faz sentido que as pessoas demorem menos para ir para o trabalho ali. E o IBGE também tem os outros dados de renda. Então, se você isolar as rendas mais baixas, porque o trabalho informal raramente dá uma renda muito alta. E também, quem trabalha com trabalho informal mente muito a renda no IBGE. Isso é uma outra coisa que se sabe. Então, você consegue, cruzando algumas informações, jogar tudo e ter uma ideia boa de onde está isso aí localizado, sim. Legal. Muito legal. Se quiser ajuda para o WebMap, pode procurar. Beleza. Uma pergunta aí. Não, eu não sei. Não, tá bom. Levantado primeiro. Tá ligado, tá ligado. Alô? Não entendo esse código de cor, não. Eu não sou daltônico. Pedro, é um trabalho gigantesco isso, mas eu não sei se eu dei uma distraída na sua apresentação, mas qual foi a sua motivação para fazer isso? Por que você fez esse trabalho? O diagnóstico do Recife foi um trabalho. Foi um trabalho que eu fui contratado para fazer esse trabalho. Entendi. Pela prefeitura? Não, por uma ONG. Eu fui contratado pelo IEMA, que é uma ONG aqui de São Paulo, que está trabalhando no Recife com algumas coisas. Isso é um trabalho que eu comecei a fazer há mais de um ano. Mas também eu comecei a trabalhar nisso porque eu já fazia isso antes. Eu eu me apaixonei por GIS e por dados e por tudo e tudo. Eu já tinha, inclusive, o material do IEMA que eu juntei as coisas e comecei a ver, metade eu já tinha. Eu incluo na conta os pedidos de informação que eu já tinha feito antes, porque eu já estava interessado. Eu trabalho... Eu sou arquiteto, eu trabalho mais com planejamento urbano, e eu também sou muito envolvido com ativismo de bicicleta no Recife. Então, eu faço os mapas de ativismo de bicicleta do Recife todos e ajudo o pessoal de outras cidades do Nordeste a fazer isso também. Estou em vários grupos de trabalho disso. Então, já há muito tempo eu convivo com essas informações e com a necessidade de juntar isso tudo. E ficou claro que o valor que eu dou à abertura dos dados deveria começar a se refletir em algum trabalho também que eu fizesse. Então, foi muito legal conseguir chegar a tantas conclusões sem ter tido que fazer trabalho de campo em canto nenhum, sem ter tido que parar e estudar e pagar uma equipe para fazer contagem de não sei o quê. Os dados que a Prefeitura do Recife não tinha, no trabalho eu colei. O trabalho está quase pronto. Quando ficar pronto, eu certamente vou divulgar na comunidade, porque até tem uma galera que acompanhou um pouco disso e tal. Mas parte do trabalho é, inclusive, xingar a Prefeitura do Recife por não ter me respondido algumas coisas. O que a gente estava falando na apresentação de Thorsten antes, que o Google tem o GTFS dos dados do transporte público para te rotear os ônibus. Tem no Recife também. Na Copa do Mundo, todas as sedes passaram a ter
no Google Maps de transporte público. Eu já fiz 3 pedidos de informação a quem é responsável pelo transporte público de lá, e eles me respondem dizendo: a gente não tem isso organizado. Eles dizem que não sabem. Só que o Google não faz esse trabalho. Alguém dá isso para eles. Então, esse é um trabalho que tem que começar a ser feito e mostrado, para a gente mostrar também os buracos de informação que tem. Que a gente sabe porque ele não está mostrando o esquema do ônibus. Então, a minha motivação é a mesma de hoje de ter vindo para cá. Eu estou muito envolvido com isso e eu estou querendo sempre descobrir uma nova forma de usar os dados que já estão aí disponíveis, assim, tem muita coisa escondida numa gaveta do site de download do IBGE, que é péssimo, diga-se de passagem. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Viu? Então, mas temos uma pergunta aqui, um momentinho. É que ele se desconecta, eu acho. Alô. Mais uma curiosidade, qual foi a pesquisa que tu retirou esse tempo de deslocamento do IBGE? Foi do PNAD, esse questionário? Não, foi do Censo 2010, por isso que eu digo que está escondido. Foi no Censo 2010, na pesquisa amostral das áreas de ponderação. É uma pesquisa que, salvo engano, é uma pesquisa que eles fazem quando a pessoa tem mais tempo para responder, basicamente, na hora, e eles fazem por amostragem. O censo, não sei se tu sabe, mas o censo se propõe a falar com todas as pessoas. Ele chega num prédio e ele tem que ir em todos os apartamentos para falar com todo mundo. E aí a PNAD não, ele já quer saber por uma amostragem, inclusive porque tem muitas informações que são menos importantes do ponto de vista estatístico para o trabalho do IBGE. Então, tem muita pergunta de quantas geladeiras tem em casa, sabe, esse tipo de coisa mais de mercado até. Ele pergunta o tempo médio de deslocamento. A PNAD pergunta um pouco mais do que isso. Pergunta... tem uma outra... O modo, né? A PNAD pergunta o modo de deslocamento, que seria ótimo se o censo perguntasse o modo de deslocamento. Se a gente tivesse esse dado para 2010, 2000, do Brasil inteiro, o país seria diferente, sem dúvida, mas a gente não sabe isso. Mas PNAD, área de ponderação, você tem que dar uma maior volta numa tabela para conseguir transformar isso num mapa, porque não existe mapa de área de ponderação nos dados do IBGE, você tem que criar um e tal e tal. Mas é isso. Inclusive, no mapa tem os buracos, porque quando não mora ninguém, não tem setor. É meio bagunçado esse negócio, assim. Dá para fazer um material melhor, inclusive. Sim, vamos lá. Ele não para de desligar. Esse tá... Agora funciona. Não? Alguma pergunta a mais? Então, vamos agradecer ao Pedro. Parabéns pelo trabalho. Muito interessante.